Oi, pessoal, tudo bem? Como odontopediatra, como especialista em ortodontia infantil, eu venho aqui para alertar vocês sobre sinais que seu filho está tendo problemas de oclusão. Eu sempre alerto que a infância é o melhor momento da gente trabalhar para desenvolver um sorriso, o sorriso da criança, né? Para que ela cresça com saúde bucal e com um sorriso lindo, né? Que ela merece. Na maioria das vezes, intervenções precoces, elas vão evitar problemas mais graves no futuro e até cirurgias. Elas podem sim evitar cirurgias. Então, eu vou alertar para vocês, né, pais, 6 problemas, né, que podem ser facilmente detectados, né, na hora da escovação, na hora que a criança está comendo, mastigando. Isso tudo a gente consegue observar para que seja um alerta para levar a criança, né, para ser avaliado por um odontopediatra ou alguém que seja especialista em ortodontia infantil. O primeiro sinal é a mordida cruzada. Nossa, como eu vejo mordida cruzada em criança. A mordida cruzada é quando ela sorri e você nota que os dentes de cima, eles estão para dentro. Eles estão, quando ela morde, eles estão por dentro do dente de baixo. E o normal é que seja ao contrário, né? Quando ela sorri, a arcada superior, os dentes que estão na arcada superior, eles ocluem por fora dos dentes inferiores. Então, isso pode ocorrer de um lado só ou pode ocorrer dos dois lados. Então, essa é a mordida cruzada. Pode também ocorrer, né, um segundo sinal, é o apinhamento em dente de leite. Tá? Quando a arcada de leite, que é a arcada descida, os dentes descidos, né, ela já tá com falta de espaço, então isso é um sinal muito forte de que tá acontecendo alguma coisa ali, de que a arcada ela não tá crescendo, se desenvolvendo de maneira correta. Então pode ser que essa criança tenha que usar algum expansor, uma ajuda para essa arcada se desenvolver. O terceiro sinal é dificuldade na mastigação ou até mesmo na fala. Na mastigação, por quê? Muitas crianças, elas não querem comer coisa dura, têm dificuldade de mastigar carne, de mastigar frango, então elas sempre preferem aquela comida mais molinha. Isso não é uma coisa normal, né? Muitos pais me relatam isso, não, ele não gosta de carne, não gosta de frango, às vezes não é que não goste. Às vezes a criança ela não consegue realmente mastigar coisas mais duras por conta de alguma alteração, algum problema na oclusão, tá? Problema na fala, tá? A língua, o ideal é que a língua, quando você tá sério, né, sem falar, ela acople lá no céu da boca. Quando o céu da boca ele não se desenvolve, quando a arcada ela tá muito atrésica, a língua ela não consegue ficar, né, descansar lá acoplada no céu da boca, ela fica baixa. Então, às vezes, esse problema, ele ocasiona por conta de algum problema de falta de crescimento, né, transversal, e isso pode impactar na fala. O hábito prolongado da chupeta ou dedo também é um sinal de que pode ocorrer uma maloclusão. Muitas vezes a gente acha que a deformidade é só nos dentes, que já ouvi muitas vezes, não tem problema não, deixa ele chupar a chupeta, porque depois a gente corrige, depois a gente conserta. E não é bem assim, porque a deformidade é na arcada, é no osso. Então, aquilo, às vezes, a gente, lá na frente, a gente até consegue reverter, né? Que a gente chama de mordida aberta, que fica até assim, quando a criança ela oclui, fica aquele buraco que é do dedo ou da chupeta, né? E os dentes de cima, eles não conseguem tocar nos dentes de baixo. E isso também é uma coisa também que vai impactar também na mastigação, né? Às vezes ela não consegue mastigar direito por conta disso, porque ela não consegue ocluir com os dentinhos da frente. Então, esse hábito é um hábito que tem que ser removido o mais cedo possível, tá? Porque, de qualquer maneira, ele já vai impactar. Mas quanto mais tarde for removido, mais difícil a gente vai conseguir consertar, e aí às vezes acontecem danos que a gente nem consegue reverter mais. Outro sinal é a simetria facial, ou então quando a criança ela abre a boca e você sente que ela tá meio torta, ela direciona, não abre retinho, né? Ela desvia para a esquerda ou desvia para a direita. Isso também é um sinal claro de que não está ocorrendo um desenvolvimento ósseo adequado. Então tem que ser corrigido o mais cedo possível. Outro caso, né, que é clássico, é aquele que a criança tem o queixo para frente. Isso, na maioria das vezes, é hereditário. Se você pesquisar, às vezes o pai, a mãe, um avô, uma avó, tem esse perfil, tá? Mas esse é um caso que a gente consegue reverter isso se a gente se tratar desde criança. Porque se deixar a
arcada inferior, né, a mandíbula livre, ela vai crescendo, crescendo e realmente quando chega na adolescência, na fase adulta, para corrigir somente cirurgia. Então isso também é uma coisa que tem que ficar, né, que vocês têm que ficar bem de olho mesmo, né, nesse queixo muito para frente, que às vezes até cruza, né, o dente de baixo ele oclui para frente e os dentes de cima ficam para trás. Então, para a gente concluir esse assunto aqui, quanto mais rápido, mais eficaz é o tratamento ortodôntico. E a gente pode evitar tratamentos muito longos no futuro, né? E até cirurgias, como eu comentei agora, falando sobre a mordida cruzada anterior, tá? E outra pergunta que muitas pessoas me fazem é com que idade levar a criança para fazer uma avaliação ortodôntica. O que eu digo é que não existe uma idade certa, tá? O ideal é que a criança ela seja acompanhada por um odontopediatra desde o nascimento do primeiro dente. Porque o odontopediatra, ele também vai ter essa visão de prevenção, né? Ele sabe detectar o que é uma oclusão certa, quais são os dentes que tem que estar na boca, quais os dentes que estão, né, essa sequência de erupção, se está havendo alguma falta de espaço. Isso tudo tem que ser acompanhado por um dentista. Então, assim, o ideal é que você, pelo menos 2 vezes ao ano, você leve seu filho ao odontopediatra para acompanhar, não só para ver se tem cárie, para ver se tem alguma inflamação na gengiva, não. A avaliação do sorriso, a avaliação da mordida também é muito importante. Então, com relação a, não, porque às vezes a gente fala, né, que aos 5, 6 anos que é a idade ideal para avaliar. Não, eu acho que se essa criança for avaliada desde o nascimento, vamos dizer, se ela tiver um freio curto, se ela tiver uma língua presa, isso tudo vai impactar no desenvolvimento da face, no desenvolvimento da mordida, né? Então, isso aí já pode ser detectado, ela já pode, se for o caso, fazer uma cirurgia, remover esse freio, e a língua, né, ficar numa posição correta, o uso da chupeta, o dedo, que é um hábito bem difícil da gente remover. Então, assim, isso tudo, o odontopediatra, ele pode ajudar os pais, ele pode ajudar a família nessa orientação, né, de como remover esse hábito, né, que vai impactar também na má oclusão da criança. E uma coisa importante também, que eu não posso deixar de repetir, de alertar para vocês, é que não tem que esperar todos os dentes caírem para começar a fazer algum tratamento. Não, gente. Na criança, a gente trata osso, a gente trata, vamos dizer, como se fosse a terra, né, o terreno para os dentes terem espaço, os dentes erupcionarem de uma maneira correta, tá? Então, se a gente for deixando, se a gente deixar para fazer um tratamento só depois que todos os dentes permanentes erupcionem, não tá certo, porque às vezes tem dente até que nem vai erupcionar porque não tem espaço. Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar, assim, muito alerta, né? Vocês têm que ficar muito alerta com isso. Qualquer sinal, qualquer problema tem que ser resolvido logo que é detectado, tá bom? Então, eu como odontopediatra, como ortodontista infantil, eu tô aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? E aí, segue meu canal, tá? Aperta o sininho aí para vocês, né, serem avisados, né, quando tiver algum vídeo novo, curte, compartilha. Eu acho que isso aqui é uma orientação, né? É um alerta muito importante para qualquer pai, qualquer mãe que tenha criança, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.